Primeiramente, é uma alegria imensa estarmos envolvidos pelos caminhos de Jesus. É importante considerarmos nesta noite que os dias de dezembro anunciam lenta e gradativamente as nossas sensibilidades um painel reflexivo sobre uma certa nostalgia que toma conta de nossas almas. Talvez porque, segundo Joana de Ângeles, vamos encontrar na festa natalina nada mais, nada menos do que alguns momentos difíceis. Alguém que já não está mais nas festas alegres. Talvez a fragilidade da saúde. E o Natal chega e obriga a fazermos determinadas lembranças obrigatórias. Em razão disso, um pouco de tristeza toma conta da alma humana. Outros, mais sensibilizados, lembram no imo do ser que a presença do Senhor e as badaladas benditas que anunciam a festa natalina, lá no íntimo, no quadrante do inconsciente, estão esculpidas condutas que contrariaram a messe de amor. Mas é importante considerarmos que o nascimento de Jesus tem correspondência com mais 3 nascimentos. É importante considerar que no início da era cristã tivemos a potencialidade de um sacerdote chamado Zacarias, que estava exatamente no altar do incenso, numa sinagoga, quando se materializou o espírito de Gabriel, e Gabriel disse para ele: vai nascer em seu lar um espírito muito importante, que vai converter muitos corações. E vocês sempre auguraram ter um filho. Portanto, se prepare. Ele vai se chamar João. Porém, para a surpresa do anjo Gabriel, o sacerdote Zacarias disse: mas Isabel, minha esposa, eu também, já somos provectos, idosos. Tenho também dificuldades nessa área em termos de que não tenho expressividade neste contexto. Além do que, a nossa esposa não tem, Isabel, condições de receber filhos, porque é estéril. E o anjo Gabriel disse a ele: pois vocês terão este filho, e como resposta às suas dúvidas e o fraquejamento da sua fé, você não vai falar até que esta profecia se materialize. E a partir daí, Zacarias nada pôde falar. É interessante considerar que quando Isabel estava mais ou menos aos 6 meses gravídicos, ela recebe a visita de uma prima, Maria, que também estava grávida,
3 meses depois. E foi um momento de muita emoção. E Isabel se sentiu potencializada, iluminada, abençoada, porque quando chega Maria, estremece o seu ventre. Seu filho se agita, e ela, envolvida de Espírito Santo, segundo São Lucas, no seu Evangelho, diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. O Salvador, a ufania da alma, que sentia a presença inolvidável de um séquito de espíritos. E após os momentos de envolvimento, porque eram primas, combinam que quando nascesse João, uma fogueira iria ser acesa na montanha. No dia aprazado nasce João. João, inteiramente simples, criança envolvida ao lar, obediente, andava pelas cercanias, embevecido com a beleza da natureza. Não fez presença em escola, e trazia no íntimo a certeza de um vaticínio bíblico, que seria realmente alguém especial. Estava, portanto, envolvido nesses ambientes. Após a partida dos seus pais, já idosos, continua naquelas cercanias, e antes da sua manifestação, começa a percorrer o Rio Jordão, sendo ali o seu habitat. E iniciou as suas atividades, pregando às gentes a necessidade da transformação moral e anunciando a vinda do Salvador, do Senhor, do nosso Rei, do nosso condutor, do nosso guia, do fanal de nossas vidas. E é quando Jesus se aproxima dele e faz questão de ser batizado, e ele faz com muito temor um recuo: mas Senhor, eu não tenho condições de desatar as suas sandálias. E Jesus solicita que ele faça o batismo. Ele faz o batismo e logo em seguir Jesus o ilumina com um batismo espiritual. É interessante constar que desse nascimento, João Batista, nós tiramos algumas lições. Quando temos destinações a fazer, o ideal é não obstaculizarmos, fazermos dificuldades às nossas realizações íntimas. Portanto, realizando as nossas tendências, sem alteração com qualquer outro interesse, é muito significativo que ele não saiu de qualquer ambiente a não ser o seu lar, e percorreu só o ambiente no qual ele iria cumprir a sua missão, o Rio Jordão. E o nascimento de Jesus, este sim é o polo magnético, do qual nós vamos fazer alguns comentários.
é importante sabermos se nós já temos condições íntimas de recepcionarmos Jesus, de admitirmos o seu nascimento. O nascimento dele se deu com uma circunstância muito interessante. Vigia na época uma necessidade do recenseamento, e como eram da família, da tribo de Davi, era necessário que fossem a Belém para se alistarem no recenseamento. Maria, muito jovem, José, já provecto, com 66 anos, trazia dificuldades, portanto, de manter o processo renovador de um lar, embora a sua missão fosse, e em determinados momentos, todo o acervo iluminativo da vivência iluminada de Jesus esteve nos ombros de José. Ele que amparou, ele que circunstanciou com proteção o Senhor. E nós vamos encontrar uma característica muito grande que nessa viagem com o nosso Haroldo Dutra Dias, pelas plagas benditas da inesquecível e romanesca Galileia, é importante considerar que naquela época os animais tinham um valor muito grande. Os animais eram poucos. Tinha os pastores que cuidavam de muitos, mas as casas, eles protegiam os animais, porque aqueles animais eram muito importantes para a sobrevivência da família. Portanto, para a proteção desses animais, eles estavam sempre muito próximos dos lares contíguos. Tinham lá e tinha a estrebaria, para que os olhares de vigilância mantivessem os animais como forma de sobrevivência daquelas famílias. Então é importante considerar que, não tendo condições de alojar Maria e ao próprio José, porque havia um afluxo muito grande de pessoas para Belém, não se encontrava mais hospedarias à disposição, e as que tinham eram altamente perigosas, porque estavam com a ambiência de pessoas altamente perturbadoras, agressivas, infelizes, malfeitoras. Sabendo bem disso, José se ateve a proteger Maria, pedindo apoio a uma casa que foi disponibilizada a estrebaria. Esta é a explicação por que eles se encontraram em asilo, num local tão importante na época. E nesse momento nasce Jesus. É considerável também uma observação de que os reis magos, com potencialidade mediúnica, com visão futurista, conhecendo astros, representando as três raças, branca, amarela e negra, acompanharam o luzir de uma estrela. Interessante que, quando eles se acercam de Jerusalém, param em Jerusalém para falar com Herodes, o rei Herodes, a estrela se apaga. Eles
conversam com o rei Herodes, informam a ele que iria nascer o Salvador, o Rei dos Reis, o condutor para a libertação do povo escravo. E Herodes, preocupado com a notícia, diz a eles: então vão, façam as homenagens. Quando localizarem o menino, voltem a mim, para que eu também possa ir lá fazer as minhas honrarias. E quando eles deixam Herodes, a estrela se alumia e são conduzidos para Belém. Aí nós vamos ver a importância, mas aí seria outro momento, do incenso, do ouro, da mirra, representando aspectos doutrinários relevantes. Só que quando eles deixam Belém, os reis magos são envolvidos por um anjo. Informados, não voltam para Jerusalém, vão direto para os seus domicílios. E quase 2 anos depois, Herodes, percebendo que tinha sido ludibriado, determina a morte a todas as crianças com quase 2 anos, que era o período em que os reis magos haviam falado sobre o nascimento do Salvador. Só que José, vigilante, envolvido por um anjo, vai para o Egito protegendo o Senhor. Esse nascimento é que foi programado, ele é o polo, ele é a manifestação da luz. Quando nós falamos do nascimento anterior de João, é porque João era Elias, o grande conhecedor das leis, e reencarnou como João, exatamente para ser o precursor dos conhecimentos de Jesus. É também significativo que 2 a 3 anos depois que nasceu Jesus, nascia um menino. Agora nós vamos ver a significação de que Paulo de Tarso tinha uma missão de fazer a divulgação do Evangelho redivivo, passando a explicação dos ensinamentos de Jesus a todas as gentes, aos gentios. Então nós poderíamos perguntar: quem eram os gentios? Gentios eram todos os povos não israelitas. Foi quando nós vamos observar, por isso nós fizemos um remember para os companheiros, que a terceira anunciação de nascimento é do que vai fazer a divulgação da segunda revelação. Só que essa criança nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade cosmopolita. Tarso tinha 500.000 pessoas. Tarso tinha universidade. Em Tarso tinha o polo magnético do conhecimento humano. Em Tarso tinha estudiosos, estudantes. Também era próspera a atuação do comércio, da tecelagem. Nós vamos encontrar em Tarso a oportunidade da educação esmerada. Atenção, quem vai divulgar a segunda revelação, agora, não mais João, precursor, Jesus o anunciou, alguém que tenha
profundo conhecimento na comunicação. Alguém com letras iluminadas do conhecimento humano. Para que nós possamos imaginar, desde os 3, 4 anos, ele frequentava escolas. Essas escolas falavam sobre a lei mosaica. A lei mosaica que iria ser fundamental para que aquele homem se preparasse para, segundo seus pais, ser um doutor da lei. Era tão importante que, ao lado da escola que ele cursou, já na infância, primeira infância, tinha uma sinagoga. Ele conhecia na escola para reafirmar o conhecimento da lei mosaica. Quando se pergunta por que Paulo foi tão cruel, não foi cruel, ele foi um exigente defensor da lei mosaica, que vivia na sua alma, transpirava pelos seus poros, perfumava a sua vida, era a razão maior da sua existência. Ele viveu a lei mosaica com profundidade, tanto que, depois da primeira estruturação da educação, ele começou a ser preparado para ser um doutor da lei. Lia livros estrangeiros, tinha os melhores professores. Dominava, portanto, uma língua, grego, que ali ele nasceu. Mas também dominava a língua dos israelitas, o aramaico, para que pudesse conhecer profundamente aquilo que o pai lhe formava. Ele começou a ler livros estrangeiros e teve que dominar também o latim. Por quê? Porque ele tinha tríplice cidadania, inclusive romana, porque Tarso era dominado pelos romanos. E nesse momento nós vamos encontrar outras línguas que ele teve que aprender, o hebraico, pelos livros. Era um homem, portanto, de muito conhecimento. Aos 13 anos, a própria mãe produziu as roupas para ele ir para Jerusalém. Em Jerusalém, ele estudou na Academia Hebraica de Jerusalém. E depois de algum tempo foi doutor da lei, porque ao chegar em Jerusalém, ele recebeu uma orientação profunda de Gamaliel, que era o maior sábio da época, exigindo dele, portanto, conhecimento profundo. Então nós vamos encontrar razão clara, inequívoca, de que ele era intransigente, porque a lei mosaica vivia nele desde quando nasceu. Era o norte, era a bússola, era o encantamento, era o polo magnético dele. Além de conhecer as letras, todos os conhecimentos da época, o fortalecimento das igrejas pelas quais ele participou desde criança. Este é o momento de reflexão de um nascimento, já ordenado pelo Senhor. Por isso que ele diz que Jesus o conquistou. Numa das cartas aos Filipenses, ele diz que Jesus o conquistou. E nós perguntamos para o Haroldo Dutra Dias: Haroldo, há alguns estudiosos que dizem que Paulo de Tarso era
profundamente perturbado, obsediado, subjugado às vezes, perdendo o sono. Sim. Inicialmente Haroldo disse: não, vamos por partes. Enquanto ele estava estudando, produzindo, como doutor da lei, em Jerusalém, não. Porque ele tinha o quê? Uma retidão. Era casto. Não tinha condutas perturbadoras. Era um cultor do conhecimento. Aí não. Só que quando ele se atém ao domínio dos conhecimentos de Jesus, ele se insurge e começa a perseguir os cristãos. A partir daí sim, entrou em faixas perturbadoras. Foi envolvido quando iniciou o processo de criminoso, de lapidação aos cristãos, de prisão, de morte. Por isso que quando ele se encontra com Estevão, que era irmão de Abigail, a sua esposa, só que a esposa chamava Paulo: Paulo, procure, você é tão envolvente, você tem tantas gentes à sua disposição, encontre Gesiel, encontre Gesiel, encontre Gesiel, meu irmão. Só que Gesiel tinha sido preso, salvou da morte um comandante e recebeu uma liberdade com uma condição: mude o nome. E ele mudou para Estevão e apareceu na casa do caminho como Estevão. E quando Paulo, sabedor de alguém que falava de modo profundo, que tocava as almas, que fazia o divino convencimento com um verbo retilíneo, ele se toma de paixão. Inicialmente, como alguém pode ter esses dotes se eu os retenho em minha alma? E foi para conhecer Estevão. E no embate não convencia, porque aquele orador falava com uma entonação de tanta energia, de tanta convicção, de tanta fé, de tanta iluminação, com uma verve completamente envolvente. E ele decreta a lapidação. Mas quando estava no final da lapidação, chega Abigail e vê o irmão quase à desencarnação. Um grito rouco, uma solicitação rouquenta: Saulo, Saulo. Não é Estevão, é Gesiel. Ele determina então, pela sua ordem, o moribundo já está nas vias de falência, condenado, pode ser retirado, bastem. E retiram. E vai para uma sala, ele, Gesiel e Abigail. E nessa sala, Saulo de Tarso é tocado profundamente na alma, quando Estevão diz: Saulo, o dia que você conhecer Jesus, você vai compreender a beleza da lei mosaica, a grandeza da lei mosaica, emoldurada pelas mais belas e ternas modulações do amor do apóstolo Jesus.
do Senhor Jesus, do Rabone. E ele fica conjecturando estas expressões, mas vai procurar a prisão de alguém em Damasco, que era muito importante. E no caminho, aquelas conjecturas, aquelas emoções, a presença das entidades superiores, o deixa perplexo, envolvido por uma conotação espiritual superior, consegue ver a figura indescritível de Jesus. A partir daí, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se entrega vencido, quedo, profundamente sem forças para dizer: o que quer o Senhor que eu faça? Depois, não sou eu mais quem vivo, Jesus quem vive em mim. Por que esse nascimento é importante? Porque ele consegue verberar, envolver, noticiar com a documentação da própria alma, dos ferimentos, das ofensividades, das prisões, mas formando comunidades em vários locais que se transformaram depois em polos cristãos, que irradiaram a luz do Senhor para milhares e milhares de gentes. Por isso que esse nascimento é importante. E do nascimento de Jesus, outra criança. E é importante considerar que a outra criança também com conhecimento. Como Paulo, você tinha que fazer a terceira revelação, tinha que ser por alguém muito conhecedor. Nasce Hippolyte Léon Denis Rivaio, em 3 de outubro de 1804, é o que fecha o polo magnético de Jesus numa programação de 4 nascimentos. O dele, que demorou 1 milênio, e os outros, para consolidar a mensagem desse que em dezembro faz aniversário. E nós vamos encontrar o professor Rivaio falando inglês, espanhol, italiano, além de dominar outras línguas, pela facilidade que teve em registrar cartas e cartas de vários polos da terra, naquilo que seria a iluminação da terceira revelação. Saiu da importância dele como professor emérito, autor de livros, grande educador, para buscar um pseudônimo, a fim de que a própria doutrina se iluminasse. Paulo de Tarso, humanista em Tarso. Hippolyte Léon Denis Rivaio vai para Yverdun aproveitar o conhecimento profundo, saiu só com 18 anos, já formado na escola humanista de Henri Pestalozzi. E os dois humanistas produziram essa messe de amor, que é a doutrina espírita. Nesta observação de dezembro, pelo nascimento de Jesus, é obrigatório que façamos também as nossas homenagens pequeninas e humildes, de almas pequenas, a João Batista, que segundo Jesus era o mais iluminado entre os filhos nascidos de mulher, porque ele não era nascido de mulher, ele era o filho do homem, o filho de Deus. Esses nascimentos devem marcar as nossas vidas.
Haroldo Dutra Dias está traduzindo as cartas de Paulo, e neste ano próximo vai publicar as cartas de Paulo com a tradução dele, sem qualquer interesse para que o conteúdo esteja próximo da doutrina espírita. Não. A tradução especificamente vinculada aos originais. Haroldo Dutra Dias é a reencarnação de um doutor da lei, em que perguntou para Jesus: o senhor diz que será o doutor, o Senhor, o Salvador, seu reino será de muita importância, mas onde estão os seus exércitos? Onde estão os seus conselheiros? Haroldo Dutra Dias perguntando a Jesus, desafiando-o como doutor da lei. Jesus respondeu a ele que o exército dele estava contido nas leis do amor. Agora reencarna, procura estudar com uma facilidade extrema, domina várias línguas, Federação Espírita, a Federação Brasileira, a FEB, importa 1 tonelada de livros originais, e ele está produzindo, portanto, toda essa messe de tradução do que ele conhecia, agora para os dias que vivemos. Aguardemos as cartas de Paulo. Quando forem publicadas, eu vou trazer aqui aos companheiros a colação, para que estudemos a missão de Paulo, na mesma correspondência com a missão de Allan Kardec. Dezembro é lembrança de nascimentos, nascimentos que iluminaram o mundo. Que o mestre amigo nos ilumine também a casa íntima, os nossos lares, para que ali possamos fomentar a luz da renovação e da nova era. Que assim seja.